Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Que a sua quinta-feira seja abençoada por Deus. Vamos fazer a nossa meditação diária? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, na palavra de hoje, na meditação que nós temos para fazer no dia de hoje, é sobre a transfiguração de Jesus. Quando Deus revelou a verdadeira face do seu Filho amado para 3 escolhidos: Tiago, Pedro e João. Quando eles viram Jesus daquela forma, resplandecente, brilhante, a luz dele parecia com a luz do sol e as vestes brancas, como bem descreve aqui no Evangelho de Mateus. Eu fico imaginando como eles não devem ter ficado maravilhados ao ver essa cena, ao ver essa situação. Jesus, da forma que eu imagino que ele esteja no céu. Então, olha que lindo, olha que oportunidade maravilhosa Deus deu a estes 3 discípulos de presenciar a transfiguração do seu filho. E Deus, o próprio Deus, falou com eles. E eu quero pegar principalmente nessa parte onde Deus diz: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Se a gente trouxer essa palavra de Deus para a nossa vida hoje, para o nosso dia a dia, é um alerta que Deus nos faz, que Ele nos deu o seu Filho amado, o seu Filho primogênito, e que Jesus ele veio verdadeiramente para resgatar cada um de nós. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz é bom, é do agrado de Deus, do seu Pai. E Deus, Ele ama cada um de nós, Ele ama a mim, Ele ama você. Por mais que você esteja passando situações difíceis na sua vida, obstáculos, perdas, desemprego, fome, seja o que for, eu tenho certeza que Deus não esqueceu de você. Por mais difícil que seja qualquer situação que você se encontre neste momento. Eu sei que às vezes na nossa vida nós temos desafios e passamos por alguns desertos que nos fazem desanimar. Que a gente olha e pensa assim: Deus não lembra de mim, Deus não me ouve, Deus não ouve a minha oração. Será que realmente Deus não te ouve? Ou será que é você que não entende os sinais que Deus te dá? Já parou para pensar sobre isso?
Quantos sinais o Senhor ele traz no nosso dia a dia? Às vezes seja por uma palavra amiga, às vezes seja por algo que a gente lê, alguma cena que a gente vê na rua. Deus ele fala com a gente de tantas formas. Com esses 3 discípulos veio uma nuvem e dessa nuvem veio a voz de Deus. E às vezes a gente acha que Deus só vai falar se for dessa forma, mas não. Deus tem 1000 maneiras de falar com a gente. Mas a gente não consegue ouvir o Senhor somente com o nosso ouvido. Para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Deus falar conosco, a gente precisa ouvir com o nosso coração. E aí a pergunta que eu tenho para você hoje é: como anda o seu coração? Será que o seu coração ele está aberto e disposto para ouvir a palavra do Senhor? Ou será que o seu coração ele anda cheio de tribulações, de incertezas, de medo? E isso tudo anda afastando você de Deus. Eu falo todos os vídeos, eu vou repetir sempre. A oração, ela nos aproxima do Senhor. Deus ele está sempre aqui. Hoje eu trouxe até essa imagenzinha de Jesus misericordioso, que eu acho que tem muito a ver com a palavra de hoje. Jesus resplandecente, né? Então que a gente possa dedicar o nosso dia ao Senhor, entregar o nosso dia ao Senhor, acordar e dizer: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Orar e falar: Senhor, o meu dia está nas tuas mãos. Esse problema que eu passo, para mim ele pode ser grande, eu posso não ver saída, mas eu creio que em Ti eu vou conseguir a resposta que eu tanto preciso. E confie, meu irmão, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e para a minha. A gente só precisa ter fé e acreditar que, por pior que seja a tribulação, Deus nunca nos deixa sozinhos. Deus caminha conosco. E quando a gente acha assim: nossa, eu não tenho força para caminhar mais, Jesus. Eu estou me sentindo cansado, fatigado, eu não consigo lutar contra isso que eu estou passando, contra essa depressão, contra essa perda, essa tristeza, esse luto. Olha, meus irmãos, inúmeros são os nossos problemas e as nossas limitações. Mas a fé que temos em Cristo Jesus, essa pode nos salvar. Essa pode nos tirar de qualquer lama que a gente se encontre. Deus, Ele quer o seu sim. Deus, Ele espera a sua oração. Deus se agrada quando você ora. Então vamos tirar um pouquinho do nosso tempo do dia de hoje para a gente dedicar a uma oração sincera para Deus. E dizer, trazendo para essa palavra, falando: Senhor, sim, eu vou escutar a voz do seu filho. Eu vou seguir os ensinamentos do seu filho. Tanto quanto, Deus, o Senhor falou com Tiago, Pedro e João, naquela montanha, no momento da transfiguração de seu filho. Eu também estou aqui, Deus, disposta e disposto a ouvir o que o seu filho tem a me dizer. E aí você abre a sua Bíblia. Ore antes e peça: Senhor, fala comigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Que o seu dia seja abençoado. Fica com Deus.